Quero convocar os amados em nome de Jesus neste dia 10 de maio de 2020. Nós estamos orando e refletindo na palavra de Deus nesta manhã, mas em primeiro lugar parabenizando as mães por mais uma data que nós comemoramos como Dia das Mães, suplicando a Deus que dê a cada uma um dia abençoado em família em nome de Jesus. Amém. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por podermos viver mais este início de semana, primeiro dia da semana. Podemos comemorar o Dia das Mães e suplicando as tuas ricas bênçãos sobre cada uma em nome de Jesus. Pedimos a ti a tua direção também quando estaremos refletindo na tua palavra e realmente o Senhor esteja nos direcionando através do teu Santo Espírito, da tua palavra, e que possamos ser impactados profundamente por ela, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Se conosco em mais este dia, em mais esta semana que estamos se iniciando hoje. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Mas a palavra de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, quando a palavra do Senhor diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-nos a firmes beneficências de Davi. Eis que eu os dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Louvado seja Deus, amados. Esse texto é uma chamada, para que todos os povos, um convite para procurar a salvação do nosso Deus. Mas eu hoje quero falar sobre um tema naquilo ao qual está contido aqui em algumas coisas principais, e quero trabalhar um pouquinho sobre o tema bênçãos do alto, com base nesse texto em nome de Jesus. Amados, profeta Isaías, grande homem de Deus, que foi muito usado por Deus, profetizou aí por um período aproximado de 50 anos, aproximadamente a partir aí do século 700, anos 750 antes de Cristo, e que foi muito usado por Deus, nós vamos ver que foi um grande profeta e teve um tempo bom de profecia, tanto é que na nossa Bíblia protestante ele é o primeiro profeta aí dos chamados profetas maiores, porque teve um tempo maior, um tempo grande aí como profeta do Senhor, na obra que Deus deu para ele fazer, esses 50 anos, e é o primeiro que está aí dos livros profetas maiores na nossa Bíblia protestante. E sabemos que durante 150 anos, antes de Isaías, a Síria desenvolvia
aí batalhas contra nações, e após tomar essas nações, eles faziam as nações tributárias a eles. Chegaram até alguns anos depois, aí a Síria invadiu Judá, destruíram 46 cidades muradas de Judá, levaram 200.000 cativos. E nós vamos ver no tempo do rei Ezequias, que pela oração de Isaías aí, naquele período ali, principalmente da doença do rei Ezequias, nós vamos ver Deus sarando a ele, Deus ouvindo aí também a questão da oração de Isaías para dar livramento, né, acerca deste povo que estava procurando invadir aí Jerusalém. E quando Deus aí fez um grande milagre aí, matando 185.000 assírios numa noite só. E louvado seja Deus por isso. Mas hoje, com base nesse texto do capítulo 55, nós queremos ver algumas coisas a partir aí do versículo 1 do capítulo 55 do livro de Isaías. Por exemplo, versículos 1 e 2, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Alimento. Deus não estava falando meramente do alimento material. Sim, Deus provia, mesmo nos tempos ruins, quando os inimigos estavam avalaçando, né, o território de Israel, muitas vezes tomados, mesmo Deus sempre procurou dar o necessário a esse povo, não deixar, né, aquilo de principal faltar a eles, mesmo quando eram tomados em cativeiro. Esse povo entendia muito bem isso, né, a questão do que o texto nos fala sobre a questão de água, sobre a questão de ter sem dinheiro, né, de estar realmente sendo provido aquilo que é necessário, mas que Deus certamente convida esse povo para se voltar para Ele, porque é Ele quem satisfazia e continuaria satisfazendo todas as suas necessidades. Isto nos lembra o profeta, quando o profeta diz que a nossa alma tem sede do Deus vivo, ela clama pelo Deus vivo. Quando nós pensamos nisso, nós vamos ver lá em Mateus 4, versículo 4, também Lucas, né, capítulo 4, versículo 4, quando da questão da tentação de Jesus, nós vamos ver que quando o inimigo tenta Jesus, né, dizendo para ele que ele deveria transformar aquelas pedras em pão, se ele fosse o Filho de Deus ou o próprio Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Também no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 27, Jesus diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mesmo neste texto do Evangelho de João, nós vamos ver a citação de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja Deus por isso, amados. As coisas de Deus não podem ser equiparadas às coisas materiais, porque as coisas espirituais devem se discernir espiritualmente. E aqui nós estamos diante de um contexto ao qual Deus chama esse povo e mostra para eles que realmente a provisão vinha do Senhor e continuaria vindo do Senhor, e ele realmente chama eles para ouvir atentamente, comer aquilo que é bom, para que a sua alma estivesse se deleitando. E gordura aqui, né, no Antigo Testamento tinha um sentido de abastança, né, de prosperidade, de coisa boa, e louvado seja Deus por isso. E nós lembramos, né, uma ilustração lá do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, né, quando a igreja começa a avançar com a sua obra missionária, a obra evangelística, dos versículos 18 a 20 do capítulo 8, nós vamos ver ali na cidade de Samaria aquela questão de que os apóstolos estão ali, né, operando milagres, evangelizando, fazendo a obra missionária. Surge ali um grande personagem que iludia o povo, né,
e com artes mágicas, e que o povo achava que ele era um grande, né? Grande personagem. E aí, aquele homem, quando vê que pela oração dos apóstolos estava sendo ali doado o Espírito Santo do Senhor aos discípulos do Senhor, seguidores do Deus Altíssimo, ele clama ali diante de Pedro que ele gostaria de pagar ali para que também tivesse aquele dom. E Pedro diz para ele que certamente as coisas de Deus não se pode, né, herdar através de dinheiro as coisas espirituais, e Deus diz para ele para que ele se arrependesse dos seus pecados, né, para que a ira de Deus não viesse sobre ele, e ele pede a Pedro para que Pedro orasse para que nada disso acontecesse. Amados, amados de Deus, muitas vezes os homens buscam as coisas materiais esquecendo-se do espiritual, e a nossa alma ela clama pelo Deus vivo, e é o nosso Deus quem pode saciar o desejo da nossa alma do mais profundo do nosso ser. Ele nos formou, nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, dificuldades, e Ele sabe o que é melhor para nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e Ele tem poder para saciar o desejo da nossa alma, e louvado seja Deus por isso. Então, a primeira coisa é a questão do alimento da nossa alma, e que só Deus pode alimentar a nossa alma. A segunda coisa está aí nos versículos 3 e 4, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ou seja, quero levar você a pensar que também, né, uma grande bênção do Senhor, além da questão do alimento da alma, é também a eternidade, que só Deus pode nos fazer ter a eternidade para com Ele, viver a vida eterna com o Senhor. Em João capítulo 6, versículo 47, a palavra do Senhor diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque é Ele quem nos dá a eternidade para com Ele. Sim, vivemos uma vida aqui que é passageira, mas se nós crermos, se aceitarmos o dom gratuito na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos que Deus tem poder para nos fazer viver a eternidade com Ele. Louvado seja Deus para com isso. João, também no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal de Jesus, a sua citação é: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim ou através de mim. Está escrito também lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém, amados, porque esse Deus, quem realmente tem poder para nos criar, está no controle de todas as coisas, e é Ele que certamente nos doa todas as coisas que nós precisamos para viver um dia após o outro, e estamos em todo o tempo, né, buscando estar na sua presença. Por isso o convite é: vinde todos vós, com certeza se voltando para Deus, invocando a Ele, né, enquanto se pode achar. E louvado seja Deus, porque Ele se deixa ser encontrado e achado por nós em tempo oportuno, e louvado seja Deus por isso. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos ver aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali naquele encontro, a mulher ela fica um tanto quanto atônita naquele encontro, quando Jesus ela está ali diante do poço tirando água.
e Jesus pede para que ela desse água a ele, e ela se abisma, porque um judeu naquele tempo não poderia ali se aproximar da mulher àquela hora do dia e falar com ela ali, relacionando-se com ela, e Jesus ali, ele aborda ela pedindo água a ela. E ali aquela mulher falando com Jesus, Jesus fala algumas coisas acerca da vida dela, pessoal dela, e aí quando ela aborda Jesus sobre estas questões de ele pedir água a ela, se dirigir a ela, Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem te pede água, né? Ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, né? Essa palavra, né? Se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E louvado seja Deus, porque Jesus disse: se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água e eu te daria água que jorra para a vida eterna. E aquela mulher pede a Jesus que desce desta água a ela. E esta mulher foi um grande testemunho ali diante do povo de Samaria, porque ouviram a ela quando ela retornou para o seu povo, falando que viu um homem que falou acerca da vida dela, né? E colocou ali na mente daquele povo: será que esse na realidade era um profeta de Deus, né? E ali, quando Jesus também está diretamente com aquele povo ali em Samaria, os samaritanos, agora eles vão dizer para aquela mulher: mulher, agora não cremos porque você falou, porque Jesus esteve ali com eles e demonstrou que certamente ele é o Filho de Deus, e certamente ali provendo tudo quanto era necessário para que aquele povo também estivesse se voltando para a tão grande salvação do Senhor. E louvado seja Deus por isso. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e é Ele quem tem poder de nos dar a vida eterna para com o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Mas também nós vamos ver uma coisa tremenda aí no versículo 5 desta palavra, que diz assim: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Ou seja, a questão da glória, da honra que só Deus nos dá. Às vezes, amados, nós somos desonrados aqui nesta vida perante os seres humanos, perante as pessoas que se relacionam conosco, mas nós temos um Deus que tem o propósito de nos abençoar também, nos dando honra em nome de Jesus. Vejamos aqui alguns personagens, por exemplo, a começar por Noé, homem que foi honrado por Deus. Nós vemos isso aí a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis. Homem que Deus olha para a terra, para o ser humano criado por Deus, obra-prima de Deus, coroa da criação de Deus, e que agora está só em violência, está só em pecado, se afastando dos propósitos de Deus, e Deus ali, agora ele olha para esta situação, e Deus ali ele tem o intento de destruir toda a sua criação, tudo quanto foi criado por Deus, mas ele vê no meio daquela sociedade um homem justo, um homem temente a Deus, Noé, e Deus honra a Noé quando vê aquele homem temente, avisa ele das coisas que estariam para acontecer, dá ordem a ele para construir a arca, para que ele e a sua família, os seus, ali tivesse livramento, bem como os animais que foi pedido que colocassem na arca, ali os pares também. Mas só 8 almas sobreviveram do dilúvio, ao qual Noé pregou por 120 anos para que aquele povo se voltasse para Deus, mas não se voltaram, e aí foram salvos só Noé, sua esposa, e aí seus filhos, suas noras, né? 3 filhos, 3 noras, e Noé e sua esposa, quando o dilúvio veio e não havia mais tempo. Mas Deus honrou a este homem, temente a Deus, justo, avisando a ele do seu projeto, do seu propósito, e usou Noé para o seu grande propósito de um recomeço. Louvado seja Deus por isso. Abraão, que passou a ser Abraão, Deus também honrou Abraão, chamando para ser pai de nações,
pai da fé, para abençoar a todas as nações, a todos os povos, né? Através da sua descendência e chegando até o principal dos seus descendentes, que seria o Cristo de Deus, o Salvador da humanidade, o ungido de Deus, o Messias. Vamos ver também Davi sendo honrado por Deus. Davi foi honrado por Deus pelo chamado para ser rei sobre o povo de Deus, né? Para que as promessas de Deus se cumprissem também através da descendência de Davi. Por isso ele é dito de Jesus Cristo como sendo filho de Davi, porque também está na descendência de Davi. Homem segundo o coração de Deus, grande rei, grande salmista, batalhador, e que a palavra diz um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o honrou, escolhendo, chamando para ser rei sobre o seu povo. Também nós vamos ver aí o Senhor honrando ao próprio Filho, Jesus Cristo, unigênito, único Filho gerado por Deus, chamado para ser Salvador e Senhor. Louvado seja Deus por isso. Haveríamos de falar sobre muitos aí personagens, mas o maior de todos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por último aqui, falamos de dois grandes personagens também já no Novo Testamento. João Batista foi chamado para ser o precursor de Jesus, para batizar com o batismo do arrependimento nas águas, mas ele mesmo testemunha de que quando foi ali perguntado a ele se ele era o Cristo, né, o Salvador, ele disse: eu não sou o Cristo Salvador, mas eu sou ele, ao qual o profeta já havia profetizado, daquele que viria certamente para abrir as veredas do Senhor, como precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele testemunhou de que ele não era digno sequer de desatar as sandálias do Senhor, porque esse era maior do que ele, e ele disse: é preciso que eu diminua e que ele cresça. E ele testemunha dizendo: eu batizo apenas com o batismo, né, do arrependimento nas águas, mas este que veio depois de mim, que é antes de mim, este batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem poder para limpar e purificar, santificar. João Batista foi honrado pelo Senhor como precursor de Jesus Cristo. E o último dos personagens é o apóstolo Paulo, Saulo, que passou a ser Paulo. Agora, de perseguidor, passa a ser perseguido por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. E ele mesmo diz: a mim, o menor de todos, o maior dos pecadores, o Senhor me honra, me colocando neste ministério, chamando para ser, como ele mesmo disse, o apóstolo ao gentio, doutor aos gentios, grande missionário do Senhor, ao qual os grandes teólogos o têm como o maior missionário de todos os tempos, abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo aos gentios. Mas, e eu e você? Eu e você fomos chamados para ser igreja, servos do Altíssimo, para sermos tidos como filhos de Deus, fazendo parte da família do Senhor e servindo ao Senhor com alegria. E louvado seja Deus por isso, porque Ele nos tem honrado, né, através da sua glória, Ele nos tem honrado e nos dado esta maravilhosa oportunidade de sermos igreja, de sermos servos do Altíssimo e de sermos filhos de Deus. E louvado seja Deus por esta oportunidade. Mas também, versículos 6 e 7 desta palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Também uma grande bênção do Senhor é a questão do perdão, da misericórdia do Senhor. E louvado seja Deus por isso. O salmista, no Salmo 103, ele vai citar: é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades ou pecados e sara todas as tuas enfermidades. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai citar, né,
E o Senhor, né, como Cordeiro Imaculado de Deus, Ele na realidade é quem, na realidade, né, acerca do nosso pecado, é Ele que na realidade sacrificou por nós para que nós fôssemos sarados, né, das nossas enfermidades. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar nos purificar do pecado e nos fazer realmente dignos, né, diante de Deus, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista também no Salmo 103, versículo 17, a citação é: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ah, amado, como é bom nós nos sentirmos perdoados por Deus. Como isso faz bem à nossa alma. Como é bom termos a certeza do perdão de Deus sobre a nossa vida, a certeza da salvação em Cristo Jesus. E isto é bom demais. E louvado seja Deus por esta oportunidade que temos dada pelo Senhor. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, quando está se encerrando o Evangelho de João, há um encontro ali de Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, quando ele está diante de Pedro, aquele que havia negado Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Agora me parece que Jesus vem a Pedro para uma cura, né, da sua alma, do seu interior mais profundo. Com certeza Pedro estava entristecido, acuado por haver aí negado a Jesus, e ele mesmo havia dito que jamais negaria a Jesus, jamais deixaria que acontecesse tais coisas as quais Jesus havia esclarecido aos seus discípulos que ele haveria de padecer. Mas ele havia negado a Jesus, e agora o Jesus ressurreto aparece diante de Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito que este momento foi um momento de cura da alma, uma cura espiritual para Pedro, porque diante dos acontecimentos, agora ele vê o perdão do Senhor sobre a sua vida e lhe dando a oportunidade realmente de continuar a grande obra do seu apostolado, de serviço ao Senhor, se levantar como um grande homem de Deus. Nós vamos ver uma grande diferença na vida de Pedro, enquanto ali, quando se fala aí nos evangelhos acerca de Pedro, e depois nós vamos ver uma grande modificação nas cartas, né, ou epístolas de Pedro, uma conotação muito diferente naquele ao qual foi e agora era Pedro. E no final da sua vida nós vamos ver que ele não achou sequer ser digno de ser ali crucificado como foi o seu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iriam crucificá-lo, mas ele com certeza aí optou para não ser crucificado como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conta-se a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Louvado seja Deus pelas suas ricas misericórdias que não têm fim, e que o seu perdão também para com a nossa vida é alguma coisa sem igual, ao qual ele perdoa os nossos pecados. Isso nos lembra Davi nos Salmos 32, Salmo 51, diante dos seus pecados. Salmo 32, Davi diz que enquanto ele não confessou os seus pecados, ele sentia-se como seus ossos estivessem sendo apodrecidos, mas quando ele aí confessa os seus pecados, agora ele sente a cura, a restauração da sua vida, da sua alma. Salmo 51, após o pecado, né, de Davi com Betseba ali, ele agora, Senhor, diz: não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Louvado seja Deus por isso. As riquezas das misericórdias do Senhor, ao qual lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E louvado seja Deus
pela sua tão grande misericórdia sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de nos voltarmos para Ele, nos converter ao Senhor e nos dando a oportunidade de abraçar esta tão grande salvação, dando valor ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependendo dos nossos pecados e nos voltando para Deus. E aí isso era chamado de Deus para aquele povo também, né? Quando no versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, chamando o ímpio para deixar os seus pecados, né? E se voltar para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Louvado seja Deus por isso. Mas também nos versículos de 8 a 11, a palavra vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é esta, autoconfrontadora. E ela é mandada por Deus, né? Mas principalmente para a salvação de todos, né? É realmente impactar as pessoas para que elas vejam que são pecadoras, indignas e merecedores, né, do amor de Deus. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, e enquanto a vida está dando a oportunidade do pecador se voltar para ele, abraçar esta tão grande salvação. E aqui o Senhor, ele faz a ilustração aí de que ele tem um plano excelente para todos os povos, todas as nações, para todas as pessoas, porque Deus não se compraz na morte do ímpio, naquele que não tem nada com Deus, não quer saber de Deus, das coisas de Deus, mas ele tem prazer na morte do justo, porque sabe que o justo vai partir daqui para viver a eternidade com Deus. E o Senhor, através do profeta Isaías, ele faz aí estas ilustrações, né? A questão dos céus, né? Que os céus são mais altos, né? Estão no alto. E quando nós olhamos para a questão de Deus, nós vamos ver que a questão de alto vem dizer, quando se fala em alto, alto diz respeito à questão elevado, superior, situada em nível superior, né? No Aurélio fala sobre estas coisas, também de que a questão do módigo, né? Que não é módigo a questão de ser elevado, né? Não é módigo, ou seja, não pode ser reduzido. O nosso Deus é aquele que é superior a todos, o nosso Deus está nas alturas, o seu trono de graça está nos céus. O nosso Deus é aquele que não pode ser reduzido de maneira nenhuma. E aqui na ilustração colocada pelo profeta Isaías, né? Diz a palavra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele é aquele realmente que do alto realmente vem as bênçãos do Senhor, porque ele é chamado de Altíssimo, ele é elevado, está em lugar superior, situado, né, num nível superior a todos, né? Ele não é módico, ou seja, não pode ser reduzido, é o maior de todos. E louvado seja Deus por compreendermos estas coisas, porque certamente, né, seus caminhos são mais altos, seus pensamentos são mais altos do que os nossos. E também a outra ilustração é que assim como desce a chuva e a neve também não tornam para lá, a palavra do Senhor também, conforme aquilo que desce dos céus, né, faz brotar aí, dar o alimento, também a palavra de Deus é comparada, porque ela é enviada e ela fará aquilo para o enviado e ela prosperará, e louvado seja Deus por isso. E quando nós pensamos nesta questão aqui do plano excelente de Deus, isso não começa agora, começa desde lá dos tempos dos primeiros pais, Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. E ali, Gênesis 3,15, Deus já ali dá a ilustração do seu plano de salvação, quando diz ali
que ali, né, a visão da serpente que enganou a Eva e Adão, e aí diz que ela feriria, né, o calcanhar daquele que é o descendente da mulher, nascido de mulher, porém ele estaria aí derrotando a serpente, que é a figura de Satanás, pisando sobre a sua cabeça. E nós vamos ver isto, né, a figura desta serpente que está lá no Apocalipse e a vitória de Jesus sobre aí Satanás, o falso profeta, o diabo e também todos os seus, dando a vitória, né? E louvado seja Deus por isto. Mas aqui nós vamos ver o plano excelente de Deus em Jeremias, capítulo 29, 11. A citação é: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ah, que Deus poderoso, que Deus, assim como Ele disse para aquele povo, que possamos tomar para nós também esta palavra, que os pensamentos que Ele pensa de nós, né, o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim ao qual nós esperamos. Qual de nós não esperamos um bom fim, boas coisas maravilhosas que Deus pode nos dar e Ele tem poder para isso. O Senhor assim diz, né? Mas também nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Ah, amados, é o Senhor quem nos faz descansar, como diz o salmista Davi nos Salmos 23, né? Sobre ali o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz, né? Em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, não temerei mal algum. Porque é Ele quem me faz diante dos meus inimigos, né? O Senhor me dá um banho de banquete diante dos inimigos e nos dá a vitória em nome de Jesus. E é o Senhor quem nos farta, é o Senhor quem nos abençoa em nome de Jesus. Mas também em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a citação de Jesus é: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja Deus, porque sim, o inimigo está aí realmente, né, lançando as suas flechas envenenadas, os seus engodos, seus enganos, mas maior é o Senhor para nos dar vida e vida com abundância, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e este faz parte do plano excelente de Deus para nós, em nome de Jesus. E aí, nós lembramos, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando ali a ilustração de 3 parábolas. A parábola ali da ovelha perdida. Uma se perde ali diante do seu pastor, e o pastor deixa as 99 no seu aprisco e vai em busca, né, daquela que se perdeu. E quando ele a acha, né? Quando ele a acha, ali é motivo de alegria, de festa, porque a palavra diz, quando, né, um pecador ele é encontrado e achado por Deus, os anjos fazem festa lá no céu. Quando há arrependimento e o pecador se volta para o Senhor, é achado pelo Senhor, os anjos fazem festa lá nos céus. Também a parábola da dracma perdida, a mulher perde uma moeda ali de valor, a dracma, e aí ela chama as amigas, varre a casa ali para procurar aquela dracma que foi perdida, e ela acha aquela dracma, e quando ela acha aquela dracma, se alegra por demais com as suas amigas ali, porque aquilo que havia se perdido foi achado, encontrado. E a parábola do filho pródigo também, que todos nós conhecemos, aquele filho rebelde que ali está, né, como rico ali diante das heranças da fazenda do seu pai, tendo tido de bom, mas ele olha para o mundo e aí tem o desejo de conhecer as coisas do mundo, viver a sua vida, e pede ao seu pai para que dê a sua parte, né, da herança.
E o pai com muita dó dá, e ele vai para o mundo, gasta tudo o que tinha, né, com coisas irrisórias, com coisas como diz o Senhor nesse texto, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não pode saciar, né? E aí quando está ali desejando, acabou tudo quanto ele tinha, seus dinheiros, os amigos todos ali saíram de perto, e agora ele vai trabalhar ali, servindo ao Senhor, trabalhando com os porcos ali, e ele tem até o desejo, né, de comer aquilo ao qual eram as bolotas dos porcos, a comida dos porcos, e ele lembra, olha, lá na casa de meu pai até os trabalhadores, os jornaleiros, os servos, né, ali são bem cuidados, bem tratados, tem tudo do bom e do melhor, e eu aqui padecendo. E aí ele diz, olha, voltarei para o meu pai, direi para o meu pai, pai, perdoa-me, me tenha não como filho, mas como um servo, como um trabalhador, um serviçal do Senhor. Mas diz a palavra que quando ele chega, o pai o vê ao longe e já chega diante dele. Quando ele vai dizendo estas palavras diante do seu pai, o seu pai já o abraça, chama os seus servos, olha, traga a melhor roupa, o anel que tinha o significado de poder, né? Mostrando que ele também era um dos donos ali da herdade fazenda, o recebeu gostoso. Assim também é o nosso Deus no plano excelente que ele tem para nós. Ainda que pequemos, ainda que nos afastemos de Deus e dos teus propósitos, o seu plano continua de pé para nós, nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para Ele e viver uma vida com dignidade, ao qual Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância em nome de Jesus. Jonas, quando ele está lá na barriga do grande peixe por desobediência ao Senhor, capítulo 2, versículo 9 do seu livro, ele lembra do Senhor e ali ele cita que a salvação vem do Senhor e louvado seja Deus por isso. A última questão aqui a ser tratada é versículos 12 e 13, que diz assim, né? Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes, os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Um grande sinal de Deus, ao qual ele estaria restaurando ali Israel, Terra Santa, mas também restaurando a vida do povo que estaria se voltando para ele, e dando ali a visão de alegria, a visão de abastança, a visão realmente de prosperidade em nome de Jesus. Assim a nossa vida, quando nós nos voltamos para o Senhor, sabendo que a salvação de Deus vem de Deus para nós, o livramento do Senhor, e a palavra chega a dizer que nós estamos sempre diante de Deus como um memorial, como lembrança diante de Deus. Portanto, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, a palavra diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, ou seja, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. O último texto, quero ir lá com você no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo ou Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: e eles serão meus, aliás, versículo 16, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem, para que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque aqueles que temem ao Senhor realmente, né, somos realmente como um memorial, estamos sempre na lembrança do Senhor diante dele, para aqueles que o temem, né, e ele está sempre se lembrando de nós, amados. E o Senhor promete que nós realmente seremos dele como aí propriedade peculiar do Senhor, ao qual o Senhor tem cuidado e continuará cuidando até o fim para aqueles que temem ao Senhor. O salmista diz que aqueles que temem ao Senhor
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os guarda e os livra. Louvado seja Deus pela grande salvação, pelos livramentos aos quais Ele nos tem dado, por estarmos sempre na memória, na lembrança do Senhor, sabendo que, com certeza, para nós, conforme aqui estamos trabalhando nesse contexto da questão das bênçãos do alto, ou que vem do alto, ou seja, do Altíssimo, sabendo que Ele é o elevado, é o superior, que não pode ser reduzido, que Ele nos dá alimento para a nossa alma, só Ele tem poder para nos fazer viver a eternidade para com Ele. Ele pode nos dar a melhor honra, nos glorificar em nome de Jesus. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Ele diz: Senhor, honra-me com aquela honra ao qual eu tinha no passado, quando estava para com o Senhor. Glorifica o teu Filho para que também o Filho te glorifique. Também, sabendo que nesse contexto é o Senhor quem prover o seu perdão, as suas ricas misericórdias sobre nós, que não tem fim, e que Ele tem um plano excelente para mim e para você, em nome de Jesus, sabendo que nenhum outro nome há dado, entre os homens, ao qual possamos clamar, ao qual há salvação aqui debaixo do céu, a não ser no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é Ele quem certamente aí nos tem como memorial, como lembrança diante dEle, para prover aquilo que é necessário em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos dê um dia abençoado na sua presença, cumpra em nós o seu querer em nome de Jesus. Oremos. Deus bendito e amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ainda que o Senhor seja o Altíssimo, está no alto, muito mais alto do que nós, mas o Senhor se compraz certamente em olhar para nós com olhar de misericórdia e de compaixão e nos dá realmente esta visão das ricas bênçãos do Senhor, as bênçãos que vêm do alto, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos tem assistido, tem provido o que é necessário, tem um plano excelente para nós e para toda a humanidade. Basta que tão somente nós venhamos realmente atender o convite do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Deixe o ímpio os seus pecados e volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, em usar de misericórdia para conosco. Que cada um possa se voltar para o Senhor enquanto é tempo, porque os dias são maus, mas o Senhor tem um plano excelente para todos nós, e é Ele quem realmente nos dá as ricas bênçãos que vêm dos altos céus. Possamos realmente nos arrepender e nos voltarmos para Ele a cada dia. Senhor, abençoa, ó Pai, os povos, abençoa as nações, abençoa em particular o nosso Brasil, esta terra amada, Pai, e que todos voltem-se para o Senhor e se cumpra bem a palavra que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, perdoando as nossas falhas, nossos pecados, sendo conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.